Torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui no pós-jogo do Tricolor. O São Paulo ficou no 0-0 contra o Nacional. Jogo muito ruim hoje do São Paulo, das duas equipes, tá? Um jogo bem abaixo da expectativa aí. Acredito que o torcedor estava esperando um jogo bem melhor. Vamos acompanhar aqui, né, a mídia analisando, falando dessa partida e analisando esse jogo do São Paulo hoje. Créditos aqui na descrição. E ESPN Brasil, deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Discutir esse empate, Nacional e São Paulo 0-0, oitavas de final, jogo de ida no Uruguai. Foi um jogo... Olha, Marcela, Rafael, nosso editor, teve trabalho para fazer esses melhores momentos que temos na tela. Boa noite, Marcela. Pense num sono que deu o jogo. Fala, Faz de Esportes, um beijo para vocês. Sejam bem-vindos. A gente vai repercutir, então, esse empate em 0-0 do São Paulo com o Nacional. Estamos ao lado do André Kfouri e do Gustavo Zupac. Já dou boa noite para o André Kfouri com aquela pergunta, André. O jogo foi ruim, o resultado foi bom, São Paulo? Boa noite, Marcela. Sim, acho que é uma boa definição do jogo. A atuação do São Paulo foi ruim, o jogo, de maneira geral, não foi bom, mas eu acho que a torcida do São Paulo assinaria esse 0-0 antes do jogo, sem saber como o time se portaria em campo, se seria uma boa partida ou não. De fato, não foi. Foi o chamado 0-0 de Almanac, o São Paulo não deu nenhum chute no gol. O único chute, não aconteceria nada se entrasse, foi uma bola do Caleri no segundo tempo, num contra-ataque. Foi marcado em impedimento, ele chegou a chutar, o goleiro do Nacional defendeu. E o Nacional teve mais finalizações, mas quase que na totalidade, finalizações sem perigo. Um chute no primeiro tempo, uma bola que pareceu ter passado muito próxima da trave, mas no replay por trás você vê que não foi nem tão próximo assim. Então, se a gente for pensar em como o São Paulo atuou, com a quantidade de bolas perdidas em setores sensíveis do seu campo de defesa, passes errados, para aquilo que o São Paulo teve de posse de bola, o que ele produziu ofensivamente, tão pouco, tudo isso acho que compõe um cenário em que o time merece ser criticado. Mas a gente está falando de um confronto em mata-mata, ida e volta na Copa Libertadores para decidir a permanência no torneio. O empate em 0-0 fora de casa está longe de ser um resultado ruim. Mas o São Paulo vai ter que melhorar muito. A gente imagina que é isso que vai acontecer, porque conhece o potencial desse time. Não é um potencial teórico, a gente já viu o São Paulo competir. E ele está acostumado a competir muito mais. Na volta, quando recebeu o Nacional no Morumbi aqui em São Paulo, eu imagino que o São Paulo vai fazer uma partida muito melhor do que fez hoje. Pois é, a expectativa da torcida lá no Morumbi que tudo seja diferente. Fala, Zupa, tudo bem? Boa noite. Marcela? Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Sabe que quando a gente começa a trabalhar no meio, né, a gente aprende a não contrarie ou não critique companheiro no ar, né? Eu vou ter que contrariar o Felipe Mota, porque ele falou, o editor separou os melhores momentos. Foram apenas momentos. Momentos. Então, você viu aí momentos de São Paulo 0, Nacional 0, não foram melhores, foram apenas momentos. Mas é isso, né? Jogo ruim, atuação ruim para um bom resultado dentro do contexto. O São Paulo traz para o Morumbi um confronto que está aberto, mas por a gente entender que o São Paulo é um time que não tende a repetir atuações neste nível, que dentro de casa deve se impor mais contra uma equipe que é inferior tecnicamente, é possível que a atuação ruim de hoje fique em segundo plano dentro de uma classificação. Mas o São Paulo vai ter que fazer, não é que, vem aqui e ganha. Não é assim. Vai ter que jogar o que não jogou hoje. O São Paulo tem oscilado em algumas partidas, né? O São Paulo não tem mantido um desempenho do seu nível mais alto de forma regular e ainda assim sobrevive bem nas 3 competições que está disputando. Hoje foi um jogo em que o São Paulo teve dificuldade para fechar lado do campo, teve dificuldade para ganhar duelos de meio campo, especialmente da intermediária para frente. O Luciano com muita dificuldade para jogar, Ferreirinha com muita dificuldade para jogar. No segundo tempo, no intervalo, o Zubeldia coloca o Wellington Rato no lugar do Ferreira e joga o Lucas para a esquerda. No lado do Wellington Rato, o São Paulo passou a marcar, não a atacar, mas a marcar um pouco melhor. E o chute que o André se referiu do Caleri, que foi o primeiro do São Paulo no jogo, foi no minuto 71. Do minuto 71 para frente, o São Paulo teve, nos últimos 20 minutos, o São Paulo teve algum volume de jogo. Chegou a rondar mais o gol do Paes, né, o goleiro da equipe do Nacional, o goleiro panamenho. Merria, perdão, o goleiro panamenho da equipe do Nacional. Mas foi pouco.
Do 71 para frente, o São Paulo pisou o campo ofensivo. Do 71 para trás, o São Paulo assistiu um Nacional que jogou muito pelos lados, porque é assim que joga o time uruguaio. Não é um time de construção, é um time de posse, de tentar agredir o adversário, mas quase sempre através de cruzamentos. Com o Galeano pela direita, aí jogador do São Paulo, com o Sabala pela esquerda, e foi por ali que tentou o time uruguaio achar o Bentancur. Ele até foi acionado, mas também não levou muito perigo, e o 0-0 ficou bom para o São Paulo. Vamos fazer o seguinte, a gente já vai mostrar números dessa partida que vão na linha dos nossos analistas de como o São Paulo criou muito pouco, mas agora a gente ouve Luciano falando sobre o 0-0. Um jogo difícil, é uma grande equipe a do Nacional, mas foi um resultado bom. Agora a gente vai decidir em casa com o apoio da nossa torcida. ¿Qué partido esperaban y luego qué partido se dio en cancha para ustedes? Eu acho que a gente esperava uma partida difícil, sim, sem dúvida, jogando na casa do adversário. Questão do campo, do frio, mas a gente se portou bem, a gente teve posse de bola. Agora é ir para casa, descansar e na próxima partida a gente resolve em casa. Muchas gracias. Tá aí, então, estatísticas do jogo, os números de Nacional e São Paulo, esse 0-0, o Nacional com 36% de bola, 64% do São Paulo, passes certos 217 do Nacional, 501 do São Paulo. Finalizações 14-2, finalizações certas 2-0, grandes chances, 2 chances do Nacional, nenhuma do São Paulo e bolas longas 46-68. Esse é o jogo de ida para as oitavas de final da Conmebol Libertadores. André Kfouri, você leu esse jogo com um São Paulo que entrou para fazer essa partida mesmo totalmente pragmática, ou você acha que o São Paulo foi levado a esse jogo? Eu acho que o São Paulo errou demais na proposta que ele teve, porque se a gente pensar em como a bola teve dificuldade para sair do campo do São Paulo, ou melhor, como o São Paulo teve dificuldade para fazer a bola sair do seu campo, a quantidade de desarmes, as oportunidades que o São Paulo concedeu com diversos jogadores quase na frente da sua própria área, por falha de passe, falha de domínio, bolas desperdiçadas, isso mostra uma execução muito ruim. São Paulo, tenho certeza absoluta, não foi ao Uruguai hoje para ter mais posse, e teve muito mais, mas muito mais, e fazer muito pouco com isso, né? Quando você não dá um chute ao gol adversário, você, em essência, depende de um gol contra para ganhar o jogo. Isso se você não sofrer nenhum. Então é assim, é uma partida absolutamente, é uma atuação absolutamente desesperançosa. Não há o que você tentar colher de um jogo como esse. Então, eu acho muito pouco provável que o São Paulo tenha ido para executar esse plano. As coisas deram muito errado. Muito errado mesmo desde o início. A gente está vendo os momentos, Zupac, e é curioso, porque eu concordo 100% com você que o São Paulo foi melhor no segundo tempo do que no primeiro, embora nos momentos o Nacional tenha chegado com um tiquinho mais de perigo do que na primeira etapa. Mas o André sinalizou os erros de passe. Muitos. E a gente viu alguns jogadores, eu sei que definir, às vezes, como os jogadores estarem aéreos, parece que eles estão desconcentrados. E não, eles podem estar simplesmente numa noite infeliz, mas o Ferreirinha e o Luciano, especialmente no primeiro tempo, até porque o Ferreirinho sai, eles perdem muitas bolas nessas saídas e aí o Nacional chega roubando a bola e tendo um campo mais aberto. Como é que você viu essa questão do ataque do São Paulo interferindo na defesa? Assim, e são dois jogadores, se a gente parar para olhar, que sim, o Luciano é tecnicamente um dos melhores jogadores do São Paulo. O Ferreirinha é um jogador tecnicamente também que ajuda o São Paulo, mas eles não são jogadores plenamente regulares no uso do seu potencial. O Luciano, quando joga bem, ele desequilibra jogos, ele resolve jogos, ele é um cara de técnica rara para o futebol brasileiro quando ele está bem. E o Ferreirinha, quando está bem, é o ponta que os times procuram, aquele ponta que quebra a linha, que vem em diagonal. Me lembro contra o Bahia, né? Foi um jogo espetacular que ele fez no estádio do Morumbi, mas não. E o Ferreirinha mais do que o Luciano, nesse sentido de não conseguir manter o padrão no nível mais alto em termos de regularidade. Só que quando eles não estão bem ligados, tão entregues ao jogo da
da maneira que se espera em termos de intensidade, de concentração, eles destoam, né? E acabam virando presa fácil. E hoje, né, o futebol uruguaio é um futebol que, dentro do seu ambiente doméstico, ele se distanciou das grandes forças do continente há algum tempo. O que o futebol uruguaio tem, aquilo que o jogador uruguaio tem, é muita força para jogar, muita entrega. E especialmente nos jogos dentro de casa, e o Nacional é um time tão tradicional, é um time gigante no futebol sul-americano, e que ele precisa desses jogos dentro de casa para conseguir sobreviver nas competições. Então o Nacional entrou com a faca nos dentes mesmo, né? Embora seja bem um jargão popular, mas o Nacional entrou a milhão, porque era o jogo dele. E alguns jogadores do São Paulo não estavam no mesmo giro, e aí acabam sendo atropelados pela própria partida. E acho que o Ferreirinha e o Luciano foram os que mais me chamaram a atenção, mas é óbvio que o 0-0 de hoje, a atuação ruim que o São Paulo teve, não passa individualmente por esses dois jogadores, passa pelo time como um todo, mas no olhar individual são os dois que me chamaram mais atenção de um rendimento abaixo do que a gente está acostumado a ver. Ô André, e olhando para o time, para o que o São Paulo conseguiu apresentar, que foi muito pouco, a gente pode olhar para a defesa e ver algo de positivo? Talvez, porque também o São Paulo não sofreu tanto, né? Sim. Nesse ponto, o percentual de posse que o São Paulo teve até ajuda o time a se defender, mesmo que essa não seja a intenção, porque ao redor de 30% para uma equipe em casa num jogo de ida da Copa Libertadores é um número muito baixo. Se você quer fazer alguma coisa, a não ser que você tenha um time que é especialista. Não é o caso. Em atuar com tão pouco. No Campeonato Uruguaio, o Nacional tem, em média, 57% de posse. Exato. No ambiente também, dele, onde ele é mais forte que os outros. Isso. Então, hoje foi um jogo... O 0-0, nada poderia alterar o 0-0, mesmo porque, na última chance do Nacional, uma furada praticamente a 1 metro da pequena área, o que mostra ali, é claro que foi um erro de gesto técnico, mas compatível com o jogo. Teria sido uma coisa muito estranha ao jogo se um gol tivesse acontecido. São Paulo não deu nenhum chute e aquilo que o Nacional fez de movimentação ofensiva foi muito insuficiente. Mas se você olhar por esse ângulo, não levar um gol, o São Paulo se portou bem defensivamente, né? Mas metade do plano. Falta a outra metade. São 3 jogos seguidos sem sofrer gols, né? São Paulo não sofreu contra o Goiás, no jogo da semana passada, não sofreu contra o Goianiense, com time reserva aí de São Paulo, e não sofreu agora também. Defensivamente, o São Paulo vem estável contra adversários de nível mais baixo. O Goiás é um time de 2ª divisão, o Goianiense é o pior time da 1ª divisão, e o Nacional não é um grande time, mas ainda assim passa cerado. E o incômodo do Zubeldia, principalmente no primeiro tempo, ele é um técnico bastante... irrequieto, saúde, Gustavo. E é o normal, né? Ele é um cara que fica ali o tempo todo em pé, às vezes Parece etiquetado. É advertido por sair da área delimitada, né? A área do trabalho dos técnicos e tal, e disciplinarmente ele tem cometido muitos exageros aqui no Brasil. Mas hoje ele estava especialmente, assim, desgostoso com o que ele via em campo do São Paulo, que também não pode ser visto como algo cuja responsabilidade é apenas dos jogadores, né? É do treinador também, formular uma ideia e um plano para jogar, mas aí a capacidade de influência é limitada até que o técnico comece a substituir gente e colocar outras pessoas em campo. Ele até tentou fazer isso, mais na segunda etapa, mas durante o primeiro tempo ele estava muito contrariado com a postura do São Paulo em campo. E assim, vendo o jogo, dava para entender mesmo por que ele estava tão bravo. Eu estava pensando em Mota. Ele vai levar um cartão, não tem o que fazer. Daqui para o final, começa desse jeito, daqui para o final um cartão amarelo, vermelho e lã. Em algum momento, Zupac, essa questão defensiva do São Paulo é interessante de debater, porque a gente tem um Alan Franco que está jogando bem. O Arboleta até hoje teve umas 2 jogadas ali que se atrapalha, mas é um zagueiro considerado seguro. Claro. E depois que o Alisson saiu, ficou lesionado naturalmente, todo mundo ficou imaginando que seria esse meio campo. E agora com o Luiz Gustavo, tá o Bobadilha. O que você acha? Essa é a formação de meio campo para a defesa melhor do São Paulo? Eu tenho alguma dúvida, olhando para frente, em relação ao Bobadilha, porque eu acho que o Marcos Antônio pode roubar essa vaga se ele se desenvolver em termos de ritmo de jogo com o que ele tem de qualidade. Agora, o Luiz Gustavo, ele é o controlador hoje do meio campo do São Paulo. Ele assumiu o comando desse meio campo. E bem. Muito bem, um jogador muito inteligente, que supre a questão da idade
com um posicionamento acima da média, muito bom. Então, o São Paulo perdeu o Alisson, que era um cara da dinâmica do jogo. A dinâmica do jogo do São Paulo passava pelo Alisson. Mas o Luiz Gustavo ele tem um controle do setor muito, muito forte. E hoje o São Paulo foi com o Rafinha, né? O Rafinha é um jogador que defensivamente, dos laterais que o São Paulo tem, o Rafinha defensivamente entrega muito, é um jogador super experiente, muitas vezes se comporta até como um terceiro zagueiro para o São Paulo abrir o Wellington pela esquerda e alguém pela direita, o Lucas, o Rato, quem é que esteja escalado pela ponta direita. Então, assim, o São Paulo tem sido estável defensivamente e acho que a questão do meio-campo, a ausência do Alisson em algum momento, ela pesa mais no momento de transição e de organização do que propriamente no momento de proteção. Eu vejo o São Paulo hoje bem protegido com o Luiz Gustavo e o Bobadilla. Bobadilla não é o jogador de alto nível o tempo todo, nem sempre ele acompanha o nível do Luiz Gustavo, mas vejo daqui para frente, no momento em que o Marcos Antônio estiver fisicamente pronto para brigar por essa vaga, vejo ele como candidatíssimo a tirar o Bobadilla da equipe. André, também queria a tua opinião em relação a essa defesa e o meio-campo que dá essa sustentação. Sim, eu até queria falar sobre um outro assunto, desculpa sair um pouco dessa pergunta, porque, de novo, hoje, no primeiro tempo, a gente viu o dilema de atuação do Lucas em relação ao que ele oferece para o time do São Paulo. Eu acho que tudo tem a ver, né? O time é dividido em setores, mas a gente analisa a atuação coletiva. E, de novo, o Lucas sendo utilizado como um dos jogadores que dão largura ao campo, utilizado basicamente, pelo menos de início, como um cara de corredor. Quando as melhores atuações dele pelo São Paulo, e aí não são poucas atuações, se a gente começar a enumerar aqui, a gente vai lembrar, por todas as competições que o São Paulo tem disputado, como a produção dele cresce quando ele atua pelo centro do campo, como o São Paulo aproveita essa subida de produção dele para se tornar um time mais perigoso quando a gente vê essa versão do Lucas, versus o número de vezes em que o treinador dele, que é o responsável por determinar como ele joga, o escala para jogar pelo lado do campo. Então a gente não pode ter a pretensão aqui, embora muita gente tenha, de querer escalar o time dos outros. Mesmo porque são profissões bem distintas. E a quantidade de informações, então, é mais distinta ainda e mais influente ainda. Mas pensando no Zubeldia como um cara que indiscutivelmente sabe o que está fazendo, conhece muito da profissão que ele escolheu, está há tanto tempo, embora seja jovem, nessa trajetória. E é claro que ele consegue comparar os conjuntos de atuações e as diferenças de comportamento do time quando o Lucas é um e quando o Lucas é outro, eu realmente fico me perguntando por que ele insiste. Por causa do Luciano. Isso. Já chegamos a essa... Ele não consegue realocar o Luciano. Já chegamos a essa conclusão. Se o Lucas jogar pelo centro, o Luciano não tem lugar. Esse é o desafio. Mas hoje, como disse o Gustavo, o Luciano esteve bem em algum momento? Não. O Luciano, desde o início do jogo, também não conseguiu atuar. Não é algo que atingiu, entre aspas, apenas o Luciano. Sim. Mas eu fico pensando... E assim, especialmente depois que o Alisson saiu. Porque o Alisson, muitas vezes, quando o Lucas sai da direita e vem por dentro, que é o movimento que o Zubeldia quer que o Lucas faça para aproveitar o que ele tem sem ter que mexer o Luciano, ou o Alisson passa, ou o São Paulo tem o Igor Vinícius para passar. Com o Alisson machucado, o Bobadilla não é um cara dessa característica. E com o Rafinha, que é um lateral que hoje segura mais, na formação de hoje, o Lucas teria que ocupar mais a direita mesmo. E aí você subaproveita o melhor jogador da equipe do São Paulo. É um dilema. É a maneira que o Zubeldia encontrou de aproveitar os melhores jogadores que o São Paulo tem, mas em alguns momentos, ou em vários momentos, o Lucas fica sacrificado, porque nem sempre ele consegue vir da direita e fechar pelo meio, por dentro, como ele gosta. Para o Lucas ficar centralizado, teria que ser o Rato jogando aberto? Teria que ser o Rato, como era na Copa do Brasil. Sim. E como é no segundo tempo também, né? Mas no segundo tempo o Lucas vai para a esquerda. Exato, ele muda de lado. O que, para mim, dos três lugares que o Lucas jogar, é o pior. É a que menos produz. É que na Copa do Brasil o Luciano estava embaixo e o Rato muito bem. E aí o Dorival utilizou o Rato como esse atleta super funcional pela direita e deixou o Lucas por dentro. E não houve debate, nem a torcida ficou... Mas é porque o Luciano também não estava na forma que ele estava quando o Zubeldia assumiu. Sim. Quando o Zubeldia assume e o Lucas estava machucado,
O Luciano era o cara do time nos primeiros jogos. Ele ganhou essa vaga, né? Mas é um dilema claro do jogo do São Paulo, tranquilamente. Dá para abrir mão do Luciano muitas vezes para fazer o Lucas ficar no lugar onde ele gosta? Depende muito do jogo. Talvez um jogo como o de hoje desce. Mas é um sacrifício técnico do São Paulo. Nos jogos em casa, não dá. Mas, assim, o Lucas não pode ficar preso. A grande questão, para mim, é mais do que aonde o Lucas começa, mas qual é o movimento que ele vai fazer durante o jogo. Se deixar o Lucas preso como atleta de corredor, como ele era no Tottenham, no Paris Saint-Germain, você vai subaproveitar o seu melhor jogador. Lógico. O Lucas tem que ser esse cara de fazer o pêndulo e ir para dentro o tempo inteiro. Isso tem que acontecer e hoje aconteceu menos, porque o São Paulo jogou menos também. A questão é que existe sempre, se o Zubeldia começa o jogo com o Lucas no lugar, entre aspas, no lugar do Luciano e o Luciano sentado no banco, o Luciano está disponível para mudar o time do São Paulo e o desenho com o Lucas indo para o lado e ele entrar na dele. Isso é sempre uma possibilidade. Tudo bem, é uma possibilidade também tirar o Luciano. Só que você tira o Luciano no primeiro tempo, quando você está vendo que as coisas não estão acontecendo, existe uma série de coisas que repercutem de uma decisão como essa feita por um treinador. Mas eu tenho essa curiosidade. Eu não necessariamente digo que ele está insistindo em um erro, porque ele tem várias vezes mais informações do que nós temos apenas, às vezes, só com a nossa observação. Mas assim, a comparação ela é tão forte, não só no desempenho, porque tem várias situações, esse jogador nessa função rende mais do que na outra. Na outra ele faz bem também, mas nessa ele rende mais. O salto que o São Paulo dá quando o Lucas joga pelo centro do campo é uma coisa muito notável. Sim. Muito notável. Eu queria... Primeiro, em relação à substituição, eu achei até que o Luciano sairia antes. Eu acho que o Luciano fez um pior primeiro tempo do que o Ferreirinha, embora os dois não tenham feito um bom primeiro tempo. Mas acho que nem é a hora de projetar o jogo da volta, mas tentando entender o que o São Paulo, o que o jogo da volta pede desse setor. É um jogo para de repente, mudar esse posicionamento do Lucas, mas o jogo pede o Luciano. Luiz Gustavo e Bobadilla, que são dois jogadores que também não dão essa velocidade. De repente, a hora de botar... Como é que vocês imaginam nesse setor? Não, para começar, eu acho que é o mesmo time. O desenho é esse. Mas para decorrer de jogo, ele tem alternativas. As coisas não começam bem, ele pode sacrificar o Bobadilla e tornar o time mais ofensivo. Mas acho que o movimento inicial é esse, com o Lucas fazendo meio o tempo inteiro e se aproximando do Luciano e do Caleri. É um jogo de aproximação. O Lucas é um cara que conduz muito a bola e com esses caras próximos, o São Paulo constrói as suas melhores jogadas, né? Então é por aí. Mas o time do São Paulo para o jogo da volta é o time que começou hoje. É o melhor time que o São Paulo tem hoje no papel. André, você concorda, assim, naturalmente esse é o time do São Paulo, mas jogando no Morumbi você já pensa em uma postura completamente diferente? Eu acho que a grande mudança vai ser como o time vai se posicionar em campo e que dinâmica o jogo vai assumir desde o primeiro minuto. Porque é evidente que o estádio vai estar lotado, o ambiente muito favorável ao São Paulo. A posse eu acho que vai ser até maior do que foi hoje, porque é uma diferença técnica entre os times e uma diferença de caráter também, que é muito difícil, por intenção da equipe uruguaia, transformar esses números de maneira radical. Não vai conseguir, se tentar vai ser pior. Se o São Paulo quis o empate hoje, semana que vem o Nacional vai querer ainda mais. Pode ter certeza. O empate que o São Paulo quis hoje, os uruguaios vão querer em dobro semana que vem. Só que o Nacional não tem essa força no Morumbi, vamos ver como é que eles vão se comportar. É uma probabilidade muito alta do jogo assumir um caráter de ataque contra a defesa mesmo e se transformar naquela situação em que se sai um gol, não precisa ser antes dos 15, antes dos 20. No momento em que sair um gol, as coisas se transformam radicalmente. Se sair um gol relativamente cedo, ainda no primeiro tempo, o São Paulo fica numa posição muito confortável para se classificar. Tá aí, galera. São Paulo ficou no 0-0 contra o Nacional, fora de casa. Foi um bom resultado. O desempenho do São Paulo, que não foi dos melhores, né? Mas foi um bom resultado para o São Paulo. 0-0, agora a decisão vai ser no Morumbi. E o São Paulo vai decidir, né, a vaga nas quartas de final, jogando em casa diante do seu torcedor na próxima semana. Não foi aquela grande atuação, né? O jogo foi muito ruim, né? Ruim mesmo, bem abaixo da expectativa, né? Até achei que ia ser um jogo bem melhor,
Mas foi um jogo muito ruim do São Paulo. Primeiro tempo mesmo deu até sono. No segundo tempo melhorou, mas não muita coisa. São Paulo não deu um chute no gol. Se não me engano, teve um chute ali, mas foi uma bola que o Caleri estava impedido. Jogo muito, muito ruim mesmo do São Paulo. Eu não sei se foi o André Kifuri ou foi o Zupac que falou aí no Sport Center, que acredita, né, que a postura do São Paulo, o São Paulo não se preparou, né, para ir jogar essa partida com esse tipo de postura, né? Até porque correu muitos riscos, mas no Morumbi vai ter que mudar de postura. Para o jogo da volta, o Nacional com certeza vai adotar essa postura, né, de, quem sabe, segurar o jogo ali no empate e levar a decisão para os pênaltis. Mas, olhando ali para o resultado, o resultado foi bom para o São Paulo. Agora, o desempenho do time muito abaixo. Eu não vou ficar nem citando aqui nomes, né, individualmente aqui de cada jogador. O time foi mal. E agora é se preparar para esse jogo da volta na próxima semana. Acredito que vai ser um jogo totalmente diferente, até porque o São Paulo jogando no Morumbi é muito forte a postura. Acredito que vai ser outra, tem que ser outra postura, não pode entrar como entrou hoje, jogando fora de casa, né, com esse futebol aí, porque se jogar assim vai correr sérios riscos na próxima partida. Mas o resultado foi bom, né, o empate, volta aí vivo e agora a decisão é em casa no Morumbi na próxima semana. Torcedor do São Paulo, deixa a sua opinião aqui abaixo, o que você achou do jogo, tá confiante aí para a próxima semana? Comenta aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.